Olá pessoal, tudo bem? Vamos então gravar a nossa aulinha de empresas transnacionais, dessa vez com som. Bom, o que são empresas transnacionais, né? Empresas transnacionais são aquelas empresas que operam em mais de um país. Então muita gente conhece essas empresas, né, com o nome de multinacionais, né? Também é uma outra designação que se pode dar, apesar de ter uma diferencinha teórica, né, que alguns autores dão entre empresas transnacionais e empresas multinacionais. Mas basicamente as ETs, né, as empresas transnacionais, são aquelas que operam em mais de um país, em mais de uma nacionalidade. Então vamos primeiro fazer essa diferenciação, né, entre empresa transnacional e empresa multinacional. Então, empresa transnacional pode ser entendida, né, como uma empresa de grande porte que possui ativos em pelo menos dois países. Então, se uma empresa tem ativo em pelo menos dois países, ela é considerada uma empresa transnacional. Só que uma empresa é, transnacional, né, geralmente ela tem um caráter mais global, né, ela atua mais globalmente, atua no mundo inteiro e tem mais origem em países desenvolvidos, apesar de algumas empresas brasileiras, por exemplo, poderem ser classificadas como transnacional. O que se entende por empresa multinacional são aquelas empresas que têm uma atuação mais regional, né? Então, elas são originárias mais em países em desenvolvimento e têm uma atuação mais regional, por exemplo, pensando em Mercosul. Então, são empresas multinacionais. Mas, basicamente, essa discussão terminológica não vai ser relevante aqui, né? Então, a gente vai entender a empresa transnacional como sendo aquela que tem ativos em pelo menos dois países. Quando ela atua fora do seu país de origem, ela se torna uma empresa transnacional. Bom, o conceito básico para a gente, um conceito bastante importante para a gente, é o conceito de internacionalização da produção. O que é essa internacionalização da produção? São todos os mecanismos, né, que a gente faz para que os residentes de um país tenham acesso aos bens e serviços produzidos em outro país. Então, sempre que eu consigo fazer com que os habitantes de um país tenham acesso a produtos e serviços produzidos em outros países, a gente chama isso de internacionalização da produção. E basicamente a gente tem três mecanismos para se internacionalizar a produção. A gente tem os IEDs, né, os investimentos externos diretos, que é bastante importante, as exportações e o licenciamento. Eu não vou falar deles agora, né, mas porque no próximo slide eles vão ser detalhados. Outro conceito importante, né, é o conceito de território. Então, território é exatamente o lugar, né, onde a empresa atua, seja para onde ela vende, seja para onde ela produz. Então, a gente tem esse conceito de território e a gente vai ver que um dos fatores que explicam por que uma empresa se torna transnacional, né, por que uma empresa se internacionaliza, é justamente características territoriais. Né? Então, o território é a base tanto da produção quanto da troca de mercadorias, né? E que elas impõem às empresas um conjunto de fatores, ou seja, um conjunto de vantagens e desvantagens que podem determinar sua localização especial. Por exemplo, alguns fatores locacionais poderia ser a mão de obra barata, é um fator locacional, e ele pode determinar que uma empresa se localize lá para explorar essa mão de obra barata. Mas isso a gente vai ver em mais detalhes no decorrer da aula. Bom, então vamos agora detalhar aquelas formas de se internacionalizar a produção, né? Então, vamos começar falando do IED, do investimento externo direto. Então, investimento externo direto é investimento feito por pessoas ou empresas de um país em outro país. Basicamente, o investimento externo direto é quando as empresas pegam ativos, compram ou instalam determinados ativos em outros países. Então é quando o capital de uma empresa, né, o capital que forma uma empresa, ele se espalha para mais de um país. Né? E uma das formas de fazer investimento externo direto, né, não é a única, né? Por exemplo, eu posso ter investimento externo direto quando você compra um título do governo americano, estou fazendo investimento externo direto. Mas um dos principais maneiras de fazer investimento externo direto é em empresas transnacionais.
Então, através de empresas transnacionais, né, eu consigo investir o meu dinheiro, o meu capital num outro país. Mas o investimento externo direto, né, ele não é a única maneira de você internacionalizar a sua produção. A gente pode internacionalizar a produção, por exemplo, por licenciamento, ou seja, quando uma empresa aluga licença para uma outra pessoa produzir, uma outra empresa produzir no outro país, usando o seu nome ou o seu know-how. É como se ela alugasse essa licença. Então, é uma alternativa ao investimento externo direto, né? É quando uma empresa cede uma licença para outra utilizar seus ativos tangíveis, por exemplo, máquinas, equipamentos ou intangíveis. Um exemplo bem claro são empresas de fast food, por exemplo, o McDonald's, né? McDonald's, apesar ele provavelmente tem algum investimento externo direto, mas ele se expandiu globalmente, principalmente através de licenciamento. Ou seja, ele vende sua marca, ele vende o seu know-how para os franqueados, né, que abrem lojas do McDonald's ao redor do mundo. Então, uma das maneiras de internacionalizar a produção é por meio de licenciamento. Outro exemplo é uma patente. Então, a empresa aluga, né, essa patente, faz um licenciamento dessa patente, né, para alguém utilizar ela globalmente. Então, é uma forma de licenciamento. E aí a gente tem esses termos, né, que é o concessor e o concessionário. Então, o concessor é aquele que é o dono da marca, ou aquele que aluga essa marca, né? E o concessionário é aquele que paga para utilizar essa marca, né? Então, o licenciamento, nessa questão de concessor e concessionário, é uma das formas de internacionalizar a produção. E a última forma é a exportação, que é simplesmente eu não ter a produção fora do país, né? A produção fica concentrada em um único país, mas mas as mercadorias vão para outros países, né? E outros países compram essa mercadoria, apesar da produção ficar concentrada num país só, né? Então, é a venda de produtos e serviços em outros países. Para a gente ter uma ET, né? Para a gente ter uma empresa transnacional, a gente tem que ter investimento externo direto. Pela própria definição que a gente deu de empresa transnacional, ou seja, que os ativos, né, que o capital de uma empresa tem que estar espalhado por vários países. Para a gente ter uma empresa transnacional, a gente tem que ter investimento externo direto, mas o investimento externo direto não é a única maneira de internacionalizar a produção. Né? Então, no caso da exportação, a produção continua no país de origem, mas as vendas são espalhadas globalmente. Bom, definidos os principais conceitos, né, relacionados à empresa transnacional, a ideia que a gente vai ter aqui é a gente tentar explicar, né, as causas que levam as empresas a virarem transnacionais. Né? Então tem uma teoria geral, né, sobre empresas transnacionais, mas a gente tem algumas pistas, né, algumas, vamos dizer assim, algumas causas prováveis que levam as empresas a se tornarem transnacionais. Né? Então, basicamente o que a gente vai apresentar aqui é uma abordagem abrangente, né? E ela vai se dividir em dois tipos de análise. Né? Uma análise microeconômica, né, que é ligado à estrutura das empresas transnacionais, e essa estrutura das empresas transnacionais elas levariam as empresas a se internacionalizar, e fatores mais locacionais, né, ligados àquelas características que eu mencionei do território, né, que para explorar vantagens do território a empresa pode se internacionalizar. Né? Bom, vamos começar então com a interpretação microeconômica. Então essa interpretação microeconômica das empresas transnacionais, ela foi desenvolvida principalmente por essa economista chamada Edith Penrose, e ela disse que as empresas fazem investimento externo direto, né, o IED, como um processo natural do seu crescimento. Então as empresas crescem e aí o mercado onde elas atuam, né, o mercado doméstico, acaba ficando pequeno demais, né? Então as empresas têm uma tendência natural de se expandirem, né? Toda empresa vai buscar se expandir, e que nessa tendência natural para se expandir, né, é vital que a empresa atinja novos mercados. E aí tem duas maneiras da empresa atingir novos mercados. Né?
A primeira que a gente já discutiu em aulas anteriores é a diversificação. Então, para a empresa crescer, muitas vezes se ela chega no limite de um mercado, né, ela pode buscar novos mercados por meio da diversificação ou buscar novos mercados por meio da transnacionalização, por meio para se expandir em outros países, né? Então essa própria busca por crescimento pode explicar, né, esse fato da empresa se tornar transnacional. Outra coisa que a Penrose fala é que para a empresa virar transnacional e fazer investimento externo direto, ela precisa ter alguma vantagem competitiva em relação às demais empresas, né? E existem vários tipos de vantagem competitiva. A gente pode falar de uma empresa ter uma vantagem competitiva se ela tem uma capacidade gerencial melhor, né, se ela tem maior nível de conhecimento, inovações podem estar protegidas por patentes, se ela tem acesso a uma melhor rede de distribuição, uh, se ela tem um produto diferenciado, né? Então, se ela tem alguma vantagem competitiva, ela pode se internacionalizar. Por quê? Né? Pelo seguinte, porque para se operar externamente, né, para se operar em outro país, a gente tem uma série de custos relacionados a essa transnacionalização. E aí o que a Penrose fala é que só vale a pena a empresa fazer investimento externo direto e arcar com esses custos de se internacionalizar, né, se ela tiver alguma vantagem competitiva que compense esses custos. Né? Então, quais são esses custos de se operar externamente? Falta de conhecimento do novo ambiente, uma eventual discriminação que pode ocorrer, né, pelas pessoas do outro ambiente em relação ao seu produto, né, se tiver um certo nacionalismo, outros tipos de risco, por exemplo, de uma guerra, de um atentado, então todos esses riscos, né, de você operar num ambiente que você não conhece, né, que está sujeito a uma outra cultura, né, são esses custos de operar externamente. E para Penrose só faz sentido uma empresa arcar com esses custos de operar externamente se ela tiver alguma vantagem competitiva que compense, né? Então deve ter vantagem competitiva para esse custo. Né? Por exemplo, se a gente pensar aqui, né, no produto diferenciado. Então vamos pensar que a Coca-Cola é um produto diferenciado, né? Então ela tem uma diferenciação que vem muito da marca, mas também vem da fórmula, né? Vem dessa fórmula, né, que é protegida por um segredo industrial. Né? Então, por que essa fórmula, né, que é uma vantagem competitiva da Coca-Cola, pode levar a Coca-Cola a se internacionalizar? Então, vamos comparar aqui as vantagens e desvantagens do investimento externo direto em relação ao licenciamento. Né? Então, por exemplo, a Coca-Cola poderia licenciar o seu produto, ela poderia vender a sua fórmula para outras empresas produzirem e venderem em outro país. Qual é a desvantagem de fazer isso? Né? Primeiro é que quando a gente está lidando com fórmulas, com marca, com know-how, né, a gente está lidando com ativos intangíveis. E ativos intangíveis podem ser muito difíceis da gente conseguir precificar, né, da gente conseguir dar um preço. Então, muitas vezes as expectativas de concessores e concessionários podem ser distintas, né, relacionadas a fatores intangíveis, e isso pode se tornar difícil essa negociação, né, do valor de uma licença. Né? Então isso dificulta negociações sobre licenciamento. Então às vezes a empresa pode fazer investimento externo direto simplesmente porque ela não consegue fazer esse licenciamento de forma vantajosa, né? Porque ela não tem essas dificuldades de negociação. Nessa questão de quanto vale a marca e experiência gerencial. Outra coisa é que o investimento externo direto permite proteger uma vantagem competitiva relacionada à tecnologia. Então vamos pensar nesse exemplo da Coca-Cola e do seu produto, né? Então se a Coca-Cola fizesse um licenciamento, né, o cara que alugou a marca, ele vai ter contato direto com a fórmula. Então esse segredo industrial da Coca-Cola não estaria mais protegido. Então o investimento externo direto permite proteger essa vantagem competitiva relacionada à tecnologia. Então em processo de licenciamento é muito difícil eu manter o sigilo, né? Então eu livro do risco do concessionário usar tecnologia para penetrar em outros mercados.
Em suma, tudo isso que eu falei pode ser analisado por um assunto que a gente já viu, que são chamados custos de transação. Né? Então, o licenciamento nada mais é que uma transação entre concessionário e concessor. Né? E, e a gente já viu que esses custos de transação envolve a se proteger de ações oportunistas. Né? Envolve a gente uh, é, evitar ações oportunistas, e para isso a gente precisa ter um arcabouço de contrato, de advogados. Tudo isso, tanto o custo do oportunismo quanto o custo de se proteger do oportunismo, é o que a gente chama de custo de transação. Então o licenciamento tem custo de transação. Se o custo de transação for muito alto do licenciamento, por exemplo, nesse caso da fórmula da Coca-Cola, onde o risco de oportunismo é muito alto, aí o investimento externo direto passa a ser a alternativa mais vantajosa. A outra linha de pensamento, né, que explica por que uma empresa se torna internacional, né, por que ela se internacionaliza, por que ela vira transnacional, tem a ver com os fatores locacionais. Né? Então, os fatores locacionais são características ligadas ao território, são características territoriais, né, que explicam a ocorrência de empresas transnacionais. Então, por exemplo, algumas abordagens que a gente pode fazer com esses fatores locacionais, né? Algumas perguntas que a gente pode fazer. Então, como que as empresas podem aproveitar as vantagens do local onde a produção ocorre? Outra pergunta, né? Como a empresa pode se proteger dos custos de transação relacionados ao outro país? Então, esses fatores locacionais, né? Alguns exemplos, né? Busca por proximidade de fontes de matéria-prima. Né? Então, a empresa, eventualmente, a fonte de matéria-prima dela está localizada num determinado país, então ela se instalar lá, né, fazer investimento externo direto lá, pode fazer com que ela se localize próximo, né, e proteja a sua fonte de matéria-prima, economize com transporte de matéria-prima. Outra questão que eu já mencionei, né, mão de obra barata, que explica, por exemplo, por que tantas empresas nas últimas décadas foram operar na China. Né? Por exemplo, proximidade de conhecimento tecnológico e capacidade mercadológica. Então explica, por exemplo, que tantas empresas se instalam no Vale do Silício. Quer dizer, lá tem uma grande proximidade, né, de conhecimento tecnológico. Lá tem um grande conhecimento agregado ali naquele território. Né? Busca controle de sistemas de distribuição. Então eu posso ter em algum país onde tem um centro de distribuição que permite eu me espalhar, né, eu atingir vários outros países. Por exemplo, eu posso ir para outros países porque alguns países podem adotar medidas de restrição à importação, podem cobrar alíquotas muito altas, né, para se proteger de exportadores. Então, para compensar essas alíquotas, às vezes pode ser mais barato eu me instalar no outro país. Né? Então, muitas vezes, né, a busca por novos mercados exige esse investimento no exterior. E outra coisa é que quando a empresa atua no exterior, né, ela está mais próxima do mercado que ela quer atingir do que se ela simplesmente fosse uma exportadora. Então, se ela está localizada naquele mercado, se ela opera naquele mercado, ela vai estar muito maior capacidade de prever riscos. Né, porque ela está ali, né, naquele local, então ela pode antecipar, né, com uma grande ela pode antecipar com grande antecedência sem qualquer tipo de risco que ocorra nesse mercado. Né? Então, por exemplo, ela provavelmente tem maior capacidade de previsão de demanda. Então, todos esses fatores locacionais que eu expliquei, né, eles podem explicar, por exemplo, por que pode ser mais vantajoso fazer investimento externo direto em vez de exportar para o próprio país. Né? Então, alguns exemplos assim de que explicam essa forma de se operar internacionalmente. Outra questão importante, né? Essa questão das assimetrias de informação. Então, muitas vezes, né, os locais onde a empresa vai operar têm as imperfeições de mercado, ou seja, tem assimetrias de informação. Então, quando eu estou operando em outro país, né, eu sempre vou ter um nível de assimetria de informação. Sempre as pessoas locais, né, as pessoas com que eu negocio localmente, né, sempre vão ter mais informações sobre aquele país e aquele mercado do que eu. Né?
Então, a empresa transnacional também pode ser vista como uma resposta a essas imperfeições de mercado, ou seja, que também tem a ver com aquela questão do custo de transação, né? O custo de transação tem a ver com a simetria de informação. Então essas imperfeições de mercado geram custo de transação. Então a partir do momento que eu me internacionalizo, né, eu é naquele mesmo esquema que a gente viu da verticalização, né? Então quando a empresa tem custo de transação muito alto, ela pode se verticalizar. Então ela pode começar a produzir internamente algo que ela negociava no mercado. Basicamente a mesma coisa aqui. A empresa, quando tem custos de transação muito alto, né, em negociações internacionais, né, ela pode fazer investimento externo direto e passar a operar nesses outros lugares justamente para diminuir esses custos de transação. Porque a partir do momento que ela está no lugar, né, ela tem todo o contato com a cultura e com os acontecimentos daquele lugar. Isso faz com que ela consiga diminuir esses custos de transação, né, que ela teria se ela fosse uma exportadora ou se ela licenciasse. Então, basicamente era isso, né, sobre empresas transnacionais, né, não é um assunto muito extenso. E agradeço aí, né, a última aula desse curso de economia industrial. Então, obrigado e até a próxima.